Estamos de volta com o programa Sem Cortes. O nosso convidado de hoje, o padre Idaltino Prazeres. No primeiro bloco, tratamos de alguns assuntos relacionados ao simbolismo, ao ritualismo, uma definição do que vem a ser a Igreja Católica. E agora, padre, nós temos uns temas mais diferenciados, um pouco mais apimentados. Padre, durante toda a história, a Igreja Católica sempre esteve envolvida em polêmicas de várias natureza. Mais recentemente, uma de questão litúrgica. Eu estou me referindo do movimento carismático. No movimento carismático, o mesmo se assemelha em alguns aspectos ao movimento evangélico. Línguas, profecias, orações em línguas, profecias. Qual é o posicionamento oficial da Igreja Católica quanto ao movimento carismático? Uma vez que alguns católicos tradicionais, por exemplo, alguns até hoje têm uma certa aversão ao movimento carismático. Qual é o posicionamento oficial, como o senhor vê o movimento carismático? Quando a gente percebe a Igreja de Deus, e o próprio apóstolo Paulo nos diz isto, que a igreja ela é dotada de muitos dons e carismas, né? E para além desta aversão, a Igreja Católica ela passou a, claro, orientar para não haver exageros e discordâncias e até uma saída de trilho da própria doutrina católica, orientando e cada vez mais favorecendo para que verdadeiros dons e carismas estivessem presentes na vida da igreja. E um destes foi e é o movimento da renovação carismática católica, como o movimento Focolares, como tantas outras comunidades de vida e aliança que estão surgindo ainda hoje com várias maneiras de seguir Jesus Cristo a partir de uma espiritualidade de vida. Então, são dons e carismas presentes na vida da igreja. E claro, né, que são orientados, são acompanhados, são vistos de uma maneira muito bela e rica na vida da vida espiritual da igreja, que cada vez mais vai se desenvolvendo. Então, neste sentido, né, a gente sempre luta e preza pela superação das diferenças, no sentido da busca da unidade. E esta é uma marca da igreja, né? Uma vez que o Pentecostes ele chama para isto uma vida de unidade, de pessoas que passam a viver em outras culturas, tanto é que o anúncio da igreja vai se estabelecer em várias realidades, mas que todos buscam uma unidade de vida, né? Essa sua opção por Jesus Cristo, vistas de diferentes maneiras neste sentido. Então, a renovação carismática católica, ela justamente foi acompanhada, foi orientada, e a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu documentos que pudessem favorecer um melhor trabalho deste grupo de pessoas que realmente tem uma importância fundamental na vida da igreja a partir daquilo que eles vão vivenciando nas suas realidades comunitárias. Padre, na Canção Nova, lá em São Paulo, a gente, quando assiste uma programação ou outra, nós ouvimos os católicos ali presentes orando em línguas estranhas. Em algumas reuniões de grupos, há a manifestação de línguas e também algumas profecias. Mas quando nós vamos para a missa, por exemplo, vez por outra apareço lá na Igreja Católica, assisto às missas, não se vê tal manifestação, nem de línguas, nem de profecias. Por quê? Pode, por exemplo, na Canção Nova, em reuniões particulares, mas não pode na missa. Tem alguma proibição, alguma orientação em relação a isso? Não tem nenhuma proibição neste sentido. Tem sim, como falava anteriormente, carismas. Existem pessoas propensas a esta maneira de vivenciar a sua fé. Propensas no sentido de que buscam cada vez mais enfatizar este lado da fé cristã. E outras, por exemplo, como eu, né, eu não tenho esta
atitude carismática diante de um povo na qual eu estou conduzindo. Mas isso não tira, né, a grande beleza da fé cristã. Uma vez que há momentos, sem dúvida nenhuma, como nos grupos carismáticos, como em tantos outros movimentos, que existem espiritualidades em acordo com a doutrina cristã, sã doutrina católica, que podem se manifestar essa sua espiritualidade. Mas, como eu disse, né, não são todos, claro, nem todos têm o mesmo carisma, nem todos têm a sua mesma maneira de se colocar diante de Deus no momento de oração, mas sim, aqueles que possuem este carisma, aqueles que estão envolvidos nessa espiritualidade, que o façam com zelo, com dedicação e com amor a Cristo antes de tudo. Ok. Padre, todas as divergências geralmente traz algum prejuízo, alguma problemática para a Igreja. A Igreja Católica sofreu uma divisão significativa no ano de 1054, quando surge a Igreja, né, Católica do Oriente. E depois, no século XVI, com o monge Martinho Lutero, dando origem à Reforma Protestante. Mas, no todo, ao se observar a Igreja Católica, ela é praticamente a mesma, ou seja, ela não se divide. Nós citei aqui essas duas divisões em praticamente 2.000 anos de história. Outros segmentos se dividem o tempo todo, criando novas igrejas, novos movimentos com nomes diferentes, com doutrinas diferentes. Qual é o segredo da Igreja Católica em se manter una, coesa, com a forma litúrgica praticamente a mesma, preservando a sua essência? Qual é o segredo? Acredito eu que está na unidade de vida, né? O que nós prezamos e buscamos a cada dia com grande ênfase, né? E neste sentido da unidade, aí vem a figura do Papa como um grande expoente da fé cristã, do bispo na diocese como um grande pastor que orienta seu povo, do padre na paróquia que, ligado a estes dois grandes homens de fé e as suas conferências, que está ligado, que busca cada vez mais a unidade, e assim como aqui em Tailândia, todos tendem a seguir neste pastor e ter nele o referencial de sua vida. Então, neste sentido, a Igreja Católica ela foi se edificando, foi se robustecendo, foi superando diante desses cismas que aconteceram, que foram em momentos, sem dúvida alguma, de mudança cultural antes de tudo, né? O ano de 1054, o ano de 1500, de 17, 1500. Isso, 1517, nestas épocas da Revolução Industrial, enfim, de tantas situações que aconteceram socialmente e que atingiram a vida da igreja. Então, mas nesse sentido, justamente, hoje a gente pode perceber que esses cismas, tirando da situação ortodoxa, são mais aí de cunho de interesses particulares do que doutrinário, né? Justamente de cunho ideológico mais que doutrinário, né? Nesse sentido. Então a gente vai percebendo assim, a grande necessidade, e eu como padre católico que estudei a doutrina cristã, que fui me aprofundando cada vez mais nos textos, naquilo que a gente foi aprendendo, né? A gente vai percebendo assim, o grande valor espiritual da igreja e prezar justamente por isso, para guardar como seu grande tesouro de fé. Então, qual é o maior patrimônio da igreja, senão a própria verdade de Jesus Cristo? Então, um padre hoje, um bispo, mesmo que querendo cismar, no sentido de dividir com a igreja, ele age de uma maneira muito particular, não a igreja como um todo. E muitos destes retornaram, muitos destes pediram perdão, colocaram-se novamente no seio da igreja e passaram a fazer novamente sua caminhada de fé. Então, nesse sentido, o seu grande segredo justamente é a sua unidade, desta presença do Espírito Santo, que é unificador e que é a alma da igreja, que encoraja e que dinamiza toda a sua caminhada de fé. Padre Idaltino, a Igreja Católica, ela sempre esteve também envolvida em assuntos de cunho social. O Papa João XXIII, um dos quais eu muito admiro na história do catolicismo romano. Se não me foge a memória, o Paulo
João VI, Paulo VI. Paulo VI, isso mesmo, o João Paulo II, escritos papais, cartas, encíclicas, etc., tratando de assuntos de cunho social. Por exemplo, o João Paulo II lutou ferreamente contra o fim do comunismo, né? Mas o mundo mudou, novos temas, novos desafios. E hoje há dois temas que eu considero muito polêmico e a igreja, vez por outra, sempre trata do assunto. É a questão do homossexualismo. O homossexual, ele tem espaço na Igreja Católica? Como a igreja lida com essa temática? Porque em algumas comunidades religiosas, o homossexual ele não tem espaço sequer para assistir às reuniões, ouvir a palavra. Ou ele se converte logo, ou ali não pode ficar. Como a Igreja Católica lida com a questão do homossexualismo? Antes de tudo, trata como filho de Deus. E um filho de Deus não deve ser excluído, não deve ser afastado, ele não deve ser menosprezado, não deve ser humilhado. Pelo contrário, ele deve ser tratado na sua dignidade humana. Então, neste sentido, toda pessoa merece ser acolhida, merece ser abraçada, merece ser incluída num grupo social. E neste sentido, claro, a Igreja Católica ela sempre se posicionou da maneira bíblica daquilo que foi a própria criação. Homem e mulher os criou, né? Olhando para este dado natural do termo humano. Porém, nestas circunstâncias da vida, até o próprio homossexualismo não quer dizer que é uma coisa nova para a vida da humanidade. Sempre esteve presente. Desde a antiguidade, como na igreja primitiva, no período da igreja primitiva, como no período medieval, como hoje, nesta situação moderna, contemporânea que nós estamos. E nós estamos vendo que o homossexualismo hoje está mais evidente, né? Muitas situações da própria televisão, no meio de comunicação social, eles foi legitimando algumas atitudes e isso se tornou mais aberto. E a Igreja Católica sempre, na sua maneira mais coerente possível com a verdade do Evangelho, disse: nós acolhemos, nós os tratamos bem, nós os tratamos qualquer pessoa na sua dignidade, embora a condição de pecado seja condenada. Mas o que fazer? Jogar fora? Dizer que não presta? Dizer que vai para o inferno? Ou não? Acolhê-lo, amá-lo, dizer realmente que é tocado por Deus a cada dia mudar de vida. Então, nesse sentido, a Igreja Católica sempre valoriza a presença de todos. Assim como uma pessoa que está desregrada na sua homossexualidade, como uma pessoa que está desregrada na sua heterossexualidade ou na sua bissexualidade e assim por diante. Então, neste sentido, a igreja ela sempre acolhe e olha com misericórdia para todas as pessoas.
Música